Irmãos, esse texto vai falar dos justos juízos de Deus. Eu li uma parte grande aqui, para ocupar um pouco do tempo, né? Mas eu estava dando uma estudada hoje, né? Esses dias estão sendo muito corridos. A gente tem 24 horas, né? Mas as 24 horas está sobrecarregada. E eu estava meditando em casa sozinho ali por um momento, e estudando, e como eu digo sempre, Romanos é um livro muito complexo. E a palavra de Deus é simples, a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa, mas ela precisa ser lida, entendida e buscada no Espírito Santo, e principalmente buscar o entendimento do que está escrito. E quando chega num texto que vai falar de juízo, né, é complicado. E eu estava lendo, e agora lendo aqui, essa palavra, irmãos, a gente não pode falar dela sem lembrar do capítulo 1. E no capítulo 1 foi falado da ira de Deus contra a humanidade. Essa ira que ela é revelada dos céus. E essa ira que é revelada dos céus, ela não é uma ira que atinge na hora. E essa ira revelada dos céus não é uma ira que o cara está ali praticando a impiedade, vamos lá e vamos tacar fogo, né? Vocês viram o que aconteceu essa semana de carnaval, não sei quem viu, mas eu vi muita gente falando, da Baby do Brasil, falando que o arrebatamento está prestes a acontecer, irmãos. Então você se agarra aí com Jesus, porque você viu que ela profetizou lá, 5 a 10 anos, pastor Gil, então fica esperto. Profetiza lá no palco do carnaval, né? Glória a Deus, hein? Deus usando a jumenta, né? Tava lá. E a outra querendo cortar, que é a Ivete sem galo, né? Querendo atrapalhar aquilo que a outra estava falando. Uma querendo falar de Jesus e a outra estava cheia do inimigo, né? E quando eu estava pensando sobre esse fato, daí aconteceu um fato na semana do carnaval, que foi... Como é que é o nome daquele negócio que eles ficam em cima? O trio elétrico da Ivete Sangalo quase tombou. Pensa bem, irmãos. Daí os crentes, o juízo de Deus, né? Quase tombou, pegou fogo em alguma coisa e eles entraram em desespero lá. É assim, irmão, o juízo de Deus? Que se fosse assim, ninguém praticava mal, irmã. Se fosse assim, nós já teríamos sido fulminados. É verdade ou não é? Claro, gerou um certo temor, porque as pessoas falam do que não conhecem, e a Bíblia vai falar sobre isso, de pessoas que falam sobre o que não conhecem, e são afetadas às vezes no seu entendimento. Mas o que Deus faz, o santo juízo de Deus, que nós aprendemos no capítulo 1, é entregar as pessoas às suas paixões, ao seu querer. Já dizia o provérbio chinês, quando os deuses querem castigar o homem, ele dá tudo o que o homem pede. Quando os deuses querem castigar o homem, ele entrega ele a sua sorte. Então Deus, o juízo de Deus para o homem é o seguinte: entrega as suas paixões. E as paixões do homem vai levar ele ao quê? A perdição, ao juízo, que vai ser o juízo eterno de Deus. E é interessante, só pegando essa questão do juízo, que vai falar assim que, versículo 5, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira. Então há um acúmulo. Então assim, o ser humano peca e Deus não castiga. E ele continua pecando e Deus não castiga, mas vai acumulando-se ira. Por quê? Porque a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Eu estou indo para frente, mas eu já vou voltar no começo, tá, irmãos? É interessante isso, só para nós entendermos que às vezes a gente fica esperando que Deus vai agir ali
nas pessoas. Mas a gente também tem que pensar, porque nós lemos no capítulo 1 aquela lista de maldade do ser humano. E a gente falou, esse é verdade. Quantos de nós lemos o capítulo 1 ali, do 18 até o 32, não pensamos assim, esse povo merece juízo mesmo. Esse povo merece condenação. Mas quando chega no primeiro versículo do capítulo 2, vai dizer assim, portanto, você que julga os outros, agora chegou a nossa vez. Agora chegou a vez dos crentes. Não é verdade? Olha, irmãos, que interessante. Paulo está falando da humanidade, do tempo que ele estava e do tempo presente. Ele está falando aos romanos, ele está escrevendo uma carta e ele está dando um diagnóstico da geração dele, do povo da sua época. E essa geração também é a nossa. E ele vai falar que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E daí vai falar sobre homossexualismo, vai falar de homem com homem, mulher com mulher, e fala todas essas coisas. Aí chega no 32 e ele fala assim, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Eles conhecem o justo decreto de Deus, de que quem pratica tais coisas merece a morte. E isso é interessante, porque a psicologia vai dizer que é quase unanimidade que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, e quando elas praticam o mal, que há uma consequência para esse mal. É raras as exceções de pessoas que não têm esse entendimento ou não reconhecem dentro de si esse fator de que você fez um mal, há uma consequência para esse mal. Daí essas pessoas precisam de um tratamento especial, né, irmão Jair? Mas é uma porcentagem muito pequena. Então o ser humano em si, ele conhece o que é mal, conhece o que é certo, conhece o que é errado, e conhece que existe um juízo, um decreto de Deus, que as pessoas que praticam o mal merecem a morte. Mas daí Paulo vai dizer lá em Romanos também, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E no 3:20, que a gente vai sempre estar lembrando aqui, ele vai dizer, 3:23, que todos e destituídos estão na glória de Deus. Então todo mundo pecou. Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que praticasse o bem. Então nós estamos nessa lista aqui. Se nós não estamos nessa, nós pulamos para a primeira do capítulo 2, que diz assim, você que julga os outros é indesculpável. Irmãos, e é interessante que nós, seres humanos, temos até um prazer em julgar os outros. Existe um certo prazer em apontar erro. Existe algo dentro do ser humano que às vezes, quando ele vê alguém fazendo, praticando algo, ele fala, olha ali, aquilo ali está errado. E é interessante que Paulo vai ilustrar bem o que é isso, dizendo assim, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. É interessante que a gente pensa assim, a gente julga, e na maioria das vezes quando há um julgamento e a gente está julgando, está apontando, há um sentido disso em nós. E o pensamento de Paulo que ele está descrevendo aqui, é que ele vai dizer assim, você está julgando, mas você pratica as mesmas coisas. É interessante que o que pratica e julga, ele pratica o que? Em segredo. Ele pratica escondido. E daí quando ele olha, o carnaval lá, está todo mundo naquela folia lá e fazendo tudo que não presta. Olha aí esse tipo de gente. Mas muitas pessoas que estão apontando, o moralista está apontando o dedo, mas praticam essas coisas em secreto. Você já deve ter ouvido história de pessoas, e nós vimos agora uma triste história daquela igreja que, já falei aqui, que orava 24 horas por dia, e o seu líder, o chefe que começou o movimento, foi acusado agora de vários abusos de pessoas. E assim, irmãos, era referência para muitas pessoas o trabalho que esse homem fazia nos Estados Unidos. Tem algumas igrejas brasileiras iam para lá para aprender, mas o líder dessa igreja abusava de uma mulher desde os 13 anos, e ela já está com 40 e tantos anos. Então assim,
provavelmente acusando o pecado, pregando do púlpito contra pecado, pregando que as pessoas precisam viver moralmente na presença de Deus, mas ele pregando e praticando. E é isso que Paulo está ilustrando aqui, mas no sentido mais geral, não é só aquele pecado que você pensa, nossa, esse é um pecadão. Não, é o pecado no sentido geral de pecado, porque a gente acusa, a gente aponta, mas a gente pratica as mesmas coisas muitas vezes. A nossa raiva, ou o nosso nervo, ou a nossa vontade de julgar é porque é o seguinte, os caras estão fazendo às claras aquilo que a gente precisa fazer escondido. E esse texto aqui, Paulo está falando primeiro da humanidade no seu sentido geral, que vai chamar de gentios, e aqui muitos acreditam que ele está falando aos judeus, mas não é só judeu que é moralista, existe gentios moralista, existe ateu moralista, existe crente moralista, existe espírita moralista, existe católico. O ser humano, no modo geral, ele quer impor e parecer um ser moralmente correto. E como que ele faz isso? Muitas vezes com aparência de piedade, como Paulo vai dizer para Timóteo, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então você demonstra uma aparência de que você é piedoso, mas você faz coisas absurdas que até dizer é pecado. Nós conhecemos histórias de pessoas engravatadas, internadas, que na igreja dava glória a Deus, interpretava mistério, um revelava, falava em mistério, o outro interpretava. E essas pessoas, quando iam viajar para certos lugares por aí, fechavam a zona e falavam, hoje a zona é só nossa. Aparência de piedade, quando está diante de quem me conhece, é piedoso. Mas quando eu estou onde ninguém me conhece, eu posso fazer o que eu quiser. E esse é o tipo de gente que fala, pecador, né? Você é pecador, você tem que parar com isso, sair da prática do pecado, você vai para o inferno. Parece que enche a boca para falar que alguém vai para o inferno, mas está caminhando passos largos para ir para lá. Está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O juízo de Deus é conforme a verdade. Você pode ver que um juiz terreno, principalmente no nosso tempo, ele pode julgar e ser injusto, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que foram presas injustamente e de pessoas que foram absolvidas e que eram para ser condenadas, não é verdade? Nós conhecemos isso no nosso país. Muitas vezes vemos pessoas que, porque tem um nome igual a outra, já ficou 20 anos na cadeia. Eu sei uma história de um pastor, irmãos, que estava na questão da injustiça. Ele estava caminhando e viu um acidente de carro. E daí o SAMU veio lá e socorreu essa pessoa que estava acidentada. Acidentada não, na verdade ela foi baleada. E o SAMU pegou e levou essa pessoa. E o pastor passando na rua da favela, viu um celular caído e pegou esse celular. E levou para a casa dele e tentou ligar para alguns contatos para poder falar que o celular estava com ele. Quando ele ligou, demorou alguns minutos, a polícia cercou a sua casa, levou ele preso como suspeito de assassinato do rapaz que estava ali. Ficou 20 anos na cadeia. Aí quando você pensar assim, nossa, eu sou uma pessoa injustiçada, porque eu ganho a conta, porque as pessoas falam mal de mim, eu sou injustiçado. Pensa na situação de um pastor desse. Aí um rapaz que contou essa história para mim testemunhou que esse pastor estava lá dentro da cadeia e ele pregava todos os dias para as pessoas, expulsava o demônio das pessoas, e ele falava assim, eu estou aqui, eu sei que não é justo eu estar aqui, mas eu sei que tem um propósito de eu estar aqui, então eu vou fazer o que eu vim fazer aqui, que é pregar o Evangelho. Então a gente, ai meu Deus, eu sou injustiçado, né? Pense numa situação dessa e a pessoa recebeu isso como uma sentença de Deus ou um propósito de Deus para a sua vida. E o juiz da terra, irmãos, comete esse tipo de erro, mas o juízo celestial é segundo a verdade. Segundo a verdade. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem,
os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Irmãos, isso é interessante, que a comunidade, igreja, comunidade evangélica, comunidade do Cristo, precisa ter um entendimento assim, ó. Eu preciso ser menos tolerante com os meus pecados, menos tolerante com os meus pecados, ter mais raiva dos meus pecados e ser mais tolerante com o pecado dos irmãos. Sabia? O problema é que a gente faz o contrário. A gente tolera os nossos e aponta dos outros. O meu pelo menos é menor do que o do Jair. A gente tem que ser mais intolerante com os nossos, falar assim, não, eu não posso praticar isso, eu não posso fazer aquilo, não importa se o Jair faz, mas eu não vou fazer. E eu preciso compreender que ainda que o Jair faça, eu preciso tratar ele segundo a bondade de Deus. Eu preciso tolerar ele com a falha, com o defeito dele, amar ele. Por quê? Porque a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. E como que nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra, nós precisamos carregar essa bondade, o perdão, a tolerância de Deus na nossa vida. Então, irmãos, esse texto é tão complexo, mas tão simples e que fala tanto para nós, porque tem alguns textos da Bíblia que a gente fala, não, isso aí não diz nada para mim. Diz. Se a gente pensar, diz. Porque quem nunca aqui, um dia, irmãos, eu vou contar uma história. Um dia um rapaz de uma igreja, crente, evangelista, hoje ele pastoreia uma igreja, ele trabalhava junto comigo. Eu apelidei ele de Luli. Luli era o nome de um gatinho ladrão e roubava a comida dos outros. Ele fazia isso com a minha comida. Aí eu falei, é Luli, o rapaz é o Luli. E o Luli um dia veio me contar uma história. Tinha acontecido um caso de uma filha de pastor ter engravidado sem estar casada. E ele veio me contar essa história com um sorriso no rosto que me doeu no coração. Ele veio e falou assim, hein, você viu lá a filha do pastor fulano está grávida? Eu falei, nós temos que orar por ela, né? Mas você viu que coisa, né, rapaz? Pensa que quem nunca de nós não viu acontecer alguma coisa assim, nós como religiosos, porcaria que nós somos, já não veio um negócio na nossa mente, e dizer assim, eu sabia. Você já não pensou, isso eu já sabia, isso era visto. A gente julga, irmãos, e Paulo está falando assim, você não sabe, você está julgando, mas o justo juízo de Deus é sobre a verdade, sobre isso que passa na sua mente. O juiz da terra, irmãos, julga o que é colocado diante dos seus olhos. Não é verdade? As provas, é buscado, e vai lá e pesquisa-se, DNA, digital. No Brasil não tem essas coisas, porque o Brasil é fraco, mas nos lugares que se investiga, se chega a essas conclusões, não é verdade? Está lá todas as provas, está lá, prenderam o pastor porque achou um celular e ligou para devolver e foi preso, condenado assassino, pastor, e achou um celular, devia ter largado. Irmão, quando você achar um celular, larga lá, tá? Pega, porque no Brasil você pode ir preso. Mas o julgamento é feito assim, vai colocando diante do juiz todas as provas. E daí é feito o julgamento. Culpado, inocente, condenado, não. Mas ele só sabe o quê? Do que foi feito e que foi apresentado diante deles. Ele só sabe daquilo que foi visto. Mas o nosso Deus, que julga segundo a verdade, conhece as intenções do... Aí que nós somos pegos. Porque a aparência de piedade a gente até tem, tenta ter pelo menos, né? Mas no coração, as questões de foro íntimo, Deus enxerga. Aí eu fico pensando, eu falei semana passada e falo de novo, sempre pensei que, olha como é que a palavra fala de juízo, porque a nossa geração fala assim, não, o juízo de Deus vinha com poder, força e ira no Velho Testamento. Mas agora quando a gente vai lendo o Novo Testamento, cada pouco vai falar de juízo, de justiça, de julgamento. Você fala, sangue de poder tem Jesus, né? Para com isso, negócio de julgamento. E quando eu era criança, eu sempre pensava assim, todo mundo vai ter que comparecer ante o tribunal. Não vai ter jeito, como é que você sabe?
Não tem jeito. Aí andava mais um pouco, e daí falou, o juízo de Deus é a segunda verdade. Fala, misericórdia, eu minto às vezes, e a segunda verdade. Porque o julgamento do juízo de Deus e tal vai acontecer, e todo mundo vai ser julgado segundo as suas... agora piorou. Se fosse pelo que eu não fiz, ainda vai, mas pelo que eu fiz. E o julgamento de Deus é pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer e por aquilo que eu pensei em fazer. Estamos tudo condenados. E se a gente tiver esse entendimento de que nós merecemos a ira e que o julgamento de Deus, a tendência é nos jogar no inferno, nós vamos ser mais tolerantes com o erro do outro. Por quê? Porque para haver arrependimento, a primeira coisa que precisa ter, irmão, é a gente enxergar a nós. Mas como o Paulo está ilustrando aqui, às vezes a tendência nossa é enxergar no outro e não olhar para nós. Porque quando eu vejo no outro, eu esqueço do meu. Se do outro é maior o pecado ainda, então eu falo, opa, eu estou... pode ser que eu vou sofrer no inferno, mas esse vai sofrer mais que eu. Não é verdade? Eu tinha um patrão que falava assim, eu vou puxar lenha para o capítulo. Puxar lenha para você mesmo queimar então. Mas irmãos, às vezes a gente julga e a gente esquece que a gente também é pecador. Ou será que despreza as riquezas da sua bondade? Deus é bondoso. Deus é bom. Mas Deus é bom no sentido de que Ele tem misericórdia. Deus é bom no sentido de que Ele é longânimo. Deus é bom no sentido de que Ele está esperando posicionamento. Deus é bom que Ele está esperando as pessoas crerem em Jesus. Deus é bom no sentido que está esperando cumprir-se o tempo da medida da iniquidade. Então Jesus vai voltar? Será que volta quando a Baby do Brasil falou? Jesus vai voltar no tempo que Ele tiver que voltar. Porque Israel, irmãos, passou 430 anos como escravo. Por quê? Eu sempre ficava pensando, mas o Abraão deu só uma deslizada, Deus já condenou esse povo a 430 anos de escravidão. Que Deus justo é esse? Que tem hora que ele dá a sentença dele foi mesmo severa. Foi para o Egito porque Deus não mandou? Não, entrou em acordo com o Moabita? Não, vai ficar 430 anos escravo. Não mandei sair daí. 430 anos escravo. Por quê? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, para cumprir-se o tempo da iniquidade. Porque outra coisa que eu sempre pensei também é que Israel estava lá, tinha o seu lugar, ou podia construir o seu lugar. Deus podia dar qualquer lugar para Israel no mundo. O planeta Terra é imenso, não é verdade? Deus podia dar qualquer lugar para Israel. Falar, Abraão, aqui vai ser a terra de vocês. Abraão bateu o olho onde já tinha gente. E falou, olha aí, Abraão, olhou, é aí que vocês vão habitar. Mas eu sempre pensava assim, mas tem gente morando lá. Por que tem que ser ali? Porque o nosso Deus, irmãos, pratica a justiça na terra desde sempre. E a justiça é praticada por agentes de justiça da parte de Deus. Esse povo que habitava na terra de Canaã, o Ferezeu, o Jebuseu, o Eteu e tantos eus que tinham lá, eles eram muito promíscuos. Era o povo que sacrificava criança. Era o povo que praticava tantas abominações. Era o povo que era os descendentes de Nimrod, onde surgiu o Deus Sol, e a deusa Lua, e a deusa da fertilidade, e assim vai, a idolatria surgiu dali. Aí Deus fala assim, 430 anos, para quê? Para cumprir a medida da iniquidade. E esse povo teve um tempo para arrependimento, não se arrependeu, a justiça de Deus veio através de Israel. Israel mata, aniquila esse povo e habita na terra. Você está entendendo? Deus é um Deus justo, mas Ele tem o seu tempo. Então Jesus vai voltar? Você acredita nisso? Amém. Jesus vai voltar no tempo certo, à medida da iniquidade, no tempo em que se cumprir o tempo de arrependimento. As pessoas precisam ter um tempo. Enquanto isso, Deus age com bondade. Senão Deus estaria tacando fogo no povo por aí.
estaria tombando trio elétrico, né? Tombar, imagina que justiça que ia ser praticada ali, hein? Quantas almas perecendo no inferno, irmão? E muita gente falando, ah, que legal, olha, agora vê se... Quem sabe a balançada pode ter sido Deus, para quê? Para arrependimento. Mas Deus age mais com bondade, irmãos. Por quê? Porque a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um reconhecimento dos seus atos. O arrependimento faz com que a gente sinta tristeza por aquilo que a gente fez. Então eu me arrependi, como que eu me arrependo? E arrependimento não é remorso. Olha que interessante, eu me arrependo a partir do quê? A partir do quê? Eu derrubei isso aqui. Ah, eu errei, não devia ter derrubado isso aqui. Eu reconheço que foi eu que derrubei isso aqui, gente. E porque eu derrubei isso aqui, eu não deveria ter derrubado, eu prejudiquei alguém, prejudiquei isso aqui, quebrei isso aqui. Isso vai gerar o quê? Uma tristeza em mim. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, abre lá, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. Então, eu derrubei, reconheci, foi eu que derrubei, não deveria ter derrubado, não posso mais derrubar. Sinto tristeza porque derrubei. E se eu parar nisso daí, isso é remorso. Se eu só reconhecer que eu derrubei, se eu falar assim, estou triste porque eu derrubei, porque assim, você quebra alguma coisa na sua casa, você sabe que foi você fica indignado com você, não é verdade? Você quebra um copo, por exemplo, meu Deus, a mão de alface, não consegue segurar um copo, e aí você fala, foi eu que derrubei, não devia ter derrubado, fica triste porque derrubou, por quê? Porque isso gerou um prejuízo. O pecado sempre gera prejuízo. Isso gerou um prejuízo. Fiquei triste. Mas eu começo a ser um derrubador de copo. E eu derrubo o copo amanhã, derrubo depois da manhã. E não derrubo mais os meus. Estou quebrando os dos outros. Então não estou nem aí. Não reconheço que fui eu e ainda põe a culpa dos outros. Não sou eu que sofro o prejuízo. Então eu vou derrubando. Mas agora, se eu derrubo, se eu sinto a tristeza, reconheço que fui eu, sinto a tristeza por causa disso, e mudo, porque eu pegava o copo com a mão ensaboada, por isso eu derrubava. Agora, antes de eu pegar o copo, eu enxago a minha mão, eu seco a minha mão, e agora eu pego o copo. Então, eu mudei do quê? De atitude. Já não quebro mais copo, porque eu entendi como lidar com o copo. Isso é arrependimento. Eu mudo de rota, eu mudo de caminho, eu mudo de jeito. Agora o remorso é o quê? É aquilo que aconteceu com Judas. Ah, ele reconheceu, ele falou, eu traí sangue inocente. Não é verdade? E ele tentou o quê? Resolver o problema, ele sentiu tristeza, ele pegou as moedas, foi lá e foi devolver. Mas parou aí, ele não mudou de caminho, ele não se voltou para Jesus, ele não foi clamar por misericórdia de Jesus, ele não foi aos pés do Senhor. Então, o arrependimento nos leva a quem? Nos leva a quem nos perdoa. Por isso, irmãos, que Paulo está falando aqui, que nós precisamos entender isso, que a bondade, segundo Deus, ela gera arrependimento. Deus é bom? Deus é bom. Mas a gente pensa que Deus é trouxa. As pessoas pensam que Deus é trouxa. Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Aí, irmãos, voltando para o julgamento que eu falei semana passada, falar de novo, para a gente entender, é o que? Ah, vai ser julgado segundo as suas obras. Mas o julgamento, para quem crê em Jesus e serve a Jesus, é um julgamento para receber galardão, que Paulo vai dizer assim, as suas obras vai ser provadas pelo fogo, alguns ouro, algum palha, e não lembro qual que é o outro, mas como diz o pastor Hernando Dias Lopes, no céu vai chegar gente lá cheirando fumaça,
tudo que ele fez vai estar queimado, mas ele, pela fé, ainda vai estar lá. Mas nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém, mas nós fomos salvos para a prática de boas. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez. Mas eu fui salvo para um propósito, para praticar boas obras. Como eu costumo dizer, tudo que eu faço a partir da cruz é por gratidão àquilo que Jesus fez por mim na cruz. E eu pratico boas obras para quê? Para que eu tenha recompensa. Eu vou ser julgado segundo as obras. Todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Para quê? Para receber a recompensa. Ou não receber nada, mas ficar salvo. Mas chegar lá e estar salvo só não é o suficiente. Nós temos que almejar coisas grandes da parte de Deus. É como a parábola dos talentos. Deus nos deu muitos talentos naturais e que a gente precisa usar na obra. Como eu falei aqui no primeiro estudo sobre Romanos, que Paulo tinha um talento. Ele era um homem sábio e Deus usou esse talento e ele permaneceu com esse talento até o final da sua caminhada. Mas às vezes a gente tem talento no mundo e Jesus nos salva e a gente vira um bocó na igreja. É igual o ex-endemoniado gadareno, era um homem forte, quebrava tudo. Era um homem valente. Aí Jesus libertou ele, e ele vem e falou: oh, Jesus, deixa eu ir ter contigo, deixa eu ir junto, eu quero ser teu discípulo. Ele falou: não, fica aí, vai para casa, vai para os seus. E esse homem forte e valente continuou sendo um homem forte e valente. Ele evangelizou 10 cidades. Porque ele continuou, deixou Deus usar o talento e a força que ele tinha, o vigor que ele tinha. Amém? Amém. Irmãos, o julgamento de Deus, e Paulo vai ilustrar isso aqui para quem pratica o mal. Deus retribuirá, versículo 6, a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna ao que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então haverá um julgamento. Mas o julgamento, quando a gente pensa no justo juízo de Deus, e eu falei semana passada aqui que se a gente pecar 3 vezes por dia, digamos que só em pensamento, no mês você pecou 1000 vezes. Num ano você pecou 1000 vezes. Num ano você pecou 1000 vezes. Em 38 anos eu pequei 38.000 vezes. Diante de um tribunal, se você errou 38.000 vezes, você infringiu a lei 38.000 vezes, você acha que você vai ser absolvido ou condenado? Não tem como não ser condenado. Mas Deus é justo. E Deus praticou a sua justiça. Como? Em Jesus Cristo, na cruz. Essas 38.000 vezes pecando, foi pago na cruz do Calvário. Para que eu, recebendo Jesus pela fé, eu viva uma vida buscando praticar a justiça de Deus, ainda que a gente peque, mas os nossos pecados estão limpos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse justo juiz vai julgar a terra, vai julgar a humanidade, mas se nós temos fé em Jesus, cremos em Jesus e buscamos praticar aquilo que Jesus pede de nós, nós somos salvos. Não pela prática, mas pelo sangue. Aleluia. Não pela prática, mas pela fé. Mas a fé, como diz Tiago, ela tem que ser uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé que age, uma fé que batalha. Judas vai falar assim: nós precisamos batalhar uma fé santíssima. Glória a Deus. A nossa fé precisa gerar vida, a nossa fé precisa gerar atitude, a nossa fé precisa fazer a gente estar tão arrependido que a gente lava a mão, enxuga a mão para pegar no copo e não derrubar de novo. Amém? Vamos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus.
forte esse livro, né, irmãos? Você que julga os outros é indesculpável. Então o nosso trabalho aqui nessa terra não é julgar ninguém. É examinar tudo e reter o que é bom. Aleluia. É ser mais intolerantes com o nosso pecado e mais tolerantes com o pecado do nosso próximo. Porque quando a gente é tolerante, às vezes a gente apoia, a gente ajuda, a gente anima, a gente abençoa, a gente cuida, a gente discipula. E esse discipulado é uma bondade segundo Deus. E essa bondade segundo Deus gera arrependimento. Pensa bem que o amor de Deus nos constrange. A graça de Deus nos constrange. Se a gente pensar que a gente é pecador, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não somos merecedores da graça e da misericórdia de Deus, assim como a lista de Romanos capítulo 1 e entramos na lista de Romanos capítulo 2, ninguém merece. E o julgamento de Deus virá. A questão é, nós vamos estar naqueles que praticam a bondade ou aqueles que praticam o mal e a injustiça? Nós vamos estar abençoando, nós vamos estar apontando o dedo, nós vamos estar cuidando, nós vamos estar passando por cima e pisando. O que o nosso Deus nos ensinou, o que Cristo nos deixou como verdade para as nossas vidas, e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus perdoador. E como Paulo disse para os romanos, eu sou devedor a cada um de vocês. Eu preciso pregar o Evangelho para vocês. Eu preciso estar aí com vocês. Eu sou devedor tanto ao judeu, quanto ao grego, quanto a todos. Nós precisamos, irmãos, nós temos uma dívida. E essa dívida é, Deus nos deu um dinheiro para entregar para alguém. Se nós não entregarmos para esse alguém, nós estamos endividados. Deus nos deu uma promessa, Deus nos deu o Evangelho. Esse Evangelho está na nossa mão. Se nós não passar adiante, não entregar para aqueles que precisam, nós temos uma dívida. E que nós possamos entender isso, ser mais abençoador, ser pessoas que ajudam, que estende a mão, que toca pessoas, que abençoa e que ama segundo a bondade do nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel. Obrigado, Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por tua graça, obrigado por tua fidelidade, obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, é o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a entender os teus propósitos, ajuda-nos a viver, Senhor, meu Deus, nessa terra, em santidade, buscando, Senhor, meu Deus, viver em santidade a cada dia, Pai, de acordo com os seus decretos, de acordo com a sua promessa, de acordo com a sua palavra, que nós possamos estar dentro do teu propósito, Senhor, no lugar mais seguro dessa terra, adorando, exaltando e bendizendo ao teu nome e fazendo a tua vontade, que nós possamos, Senhor, meu Deus, passar o teu Evangelho adiante, que nós possamos, Senhor, meu Deus, amar, Senhor, meu Deus, a cada dia mais as pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de consolo, que precisam de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa as nossas limitações, perdoa, Senhor, meu Deus, a nossa timidez, perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos muitas vezes que apontamos o dedo, Senhor, e ajude-nos, Senhor, meu Deus, a viver debaixo da Tua bondade, debaixo da Tua graça, e transferir, transbordar essa bondade e essa graça por onde passarmos, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Pai, em